Deus faz distinção entre o seu povo, entre aqueles que são seus e aqueles que não são. Bom dia, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente continua aqui no nosso devocional baseado no Salmo 68. Vamos ler mais uma vez o versículo 16. Primeiro aqui no Salmo 68, Deus está dizendo que ama o seu povo. Deus se levanta, verso 1. Seus inimigos são dispersos, os que o odeiam fogem diante dele. Tu os desfazes assim como se desfaz a fumaça, mas alegre-se os justos. Verso 4, cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. O Senhor é pai de órfãos e juiz de viúvas, é Deus na sua santa morada. O Deus faz o solitário e por aí vai. Aí a gente chega ao verso 16. Porque tendes tantos picos, ó montes, invejando o monte de Deus, o monte que Deus escolheu para a sua habitação? Na verdade, o Senhor habitará nele para sempre. Eu expliquei isso no devocional de segunda. A figura aqui é o seguinte, o Monte Sinai é uma representação de Israel. Por quê? Foi ali que foi estabelecido o templo. Então Deus pega essa figura do monte para retratar a nação inteira, porque a nação é o seu templo. Deus habita no seu povo. E aí então, Israel é simbolizado por um monte e as outras nações por outros montes. E aí o salmista está dizendo, por que vocês, outras nações, estão com inveja? Deus tem essa nação aqui mesmo, Israel é o povo de Deus, não adianta vocês ficarem assim. Ora, então, a gente tem que se lembrar disso, que Deus faz distinção em relação ao seu povo. Eu falei um pouco disso, eu acho, sobre isso, mas é importante a gente continuar nesse tema. Lá em Mateus fala que Deus faz cair a sua chuva sobre maus e bons. Com isso querendo dizer que Deus dá uma medida de graça, de coisas boas, de bênçãos para ímpios também. Mas, ali o contexto é mais uma chuva no sentido positivo. Aquela chuva que rega a plantação e faz florescer e frutificar a plantação. Mas o sentido negativo também é verdade. Que Deus ele faz cair tempestade sobre maus e bons. Agostinho trata disso lá no capítulo 8 do primeiro livro de A Cidade de Deus. Lembra, Agostinho, ele trata daquele período em que os bárbaros invadiram Roma e provocaram todo tipo de desgraça inimaginável, gente, sabe? Foi uma desgraça total, inclusive em relação aos crentes. Os crentes também sofreram, não foram apenas os ímpios. E aí, ele diz assim, as desgraças são comuns a ímpios e a crentes. E ele diz então, o homem bom nem se envaidece com os bens temporais, nem se deixa abater com os males. E ele diz, ainda que estejam a sofrer do mesmo tormento, a virtude e o vício não se identificam. Assim, sob um só fogo, o ouro rebrilha e a palha fumega. Olha que coisa. Mesmo que estejam sofrendo a mesma coisa, a virtude e o vício não se identificam. Ou seja, há distinção entre a virtude e o vício. Há distinção entre o crente e o incrédulo, mesmo quando eles sofrem as mesmas coisas. Então, por exemplo, é o mesmo fogo sobre ambos, mas o fogo sobre o crente purifica. O fogo sobre os ímpios os destrói. Então, isso é muito forte. Mostra pra gente como que Deus ele faz distinção entre nós, entre os ímpios. Até quando as mesmas coisas acontecem conosco. Por exemplo, lá no Egito, lá Deus disse em Êxodo 8:23, farei distinção entre o meu povo e o teu povo, entre Israel e os egípcios. Então caiu chuva de pedra apenas sobre os egípcios, nada sobre Israel. Praga de gafanhoto apenas sobre o Egito, nada sobre Israel. Morte dos primogênitos apenas lá no Egito, nada, ninguém morreu em Israel. Então Deus pode fazer essa distinção. Está todo mundo sofrendo e Deus nos livra do sofrimento. Mas às vezes a distinção é, Deus permite o sofrimento. Às vezes a distinção é, Deus permite que o fogo não queime a nossa casa. Mas às vezes a distinção não é esta. O mesmo fogo queima a nossa casa e a casa do ímpio. Entretanto, desse fogo que queima a nossa casa, sai virtude. Do fogo que queima a casa do ímpio, sai injustiça. O fogo que queimou a casa deles se tornou pior, eles perderam a fé. O crente não. Ele é fortalecido na fé através dessa perda. Como foi com Jó. Lembra? Jó perdeu tudo. E aí ele disse que ele estava melhor. Agora os meus olhos te veem. Portanto, lembre-se disso. Lembre-se disso. Você crê em Cristo Jesus de verdade? Você tem essa convicção? Como a Bíblia fala, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você creu? Esse é o grande teste. Você creu em Deus? De verdade?
Creu? Sabe uma evidência de que você creu? Quando você ouve uma pregação, que você fala, poxa, o pastor interpretou o texto de maneira correta. Mesmo que seja algo que você ama fazer, mas na pregação foi dito, você está errado. Você ouve, você se quebranta, você se humilha. Esse é um bom, grande sinal de um crente verdadeiro. Lembra, Jesus disse isso. Eu sou bom pastor, eu falo, as minhas ovelhas me ouvem. Eu conheço o meu povo e o meu povo me conhece. Então, quando você ouve a palavra do Senhor, você se humilha como uma boa ovelha. Se você é essa pessoa, você é um crente. Você é um crente. E aí, você deve se lembrar disso. Até quando as mesmas coisas acontecerem com você, as coisas ruins que acontecem com os ímpios, lembre-se. Lembre-se. Você é diferente. Deus faz distinção entre você e eles. Porque Deus é com você. Ele afofa a sua cama. Ele acalma o seu coração, Ele te fortalece, Ele te dá graça. Não desanime, porque Deus faz distinção entre o seu povo. Ou Deus te livra do fogo, o fogo cai na casa de todo mundo, menos na sua, ou o mesmo fogo queima a sua casa, queima a dele, mas não queima a sua fé. E faz com que você esteja melhor, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Confie nisso, lembre-se disso, porque nós somos o monte de Deus. Nós é que somos o povo de Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o Teu santo nome por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer em nossas vidas. Confiamos em Ti, ó Deus vivo e todo-poderoso. Agradecemos ao Senhor. Nos entregamos a Ti na certeza plena de que a Sua mão poderosa é sobre nós. Ó Deus, livra-nos do mal. Pai, dá-nos fé, aumenta a nossa fé para que possamos resistir quando o fogo bater. Primeiro oramos, livra-nos do mal, livra-nos do sofrimento. Mas nas vezes em que o Senhor permitir que o sofrimento venha, use o sofrimento para a Tua glória e para moldar as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Olha, se você não conhece algum dos meus cursos, criação de filhos, homeschooling ou a culpa é do meu corpo, eu falo sobre psicologia. Psicologia dá para conciliar com a fé cristã? Ansiedade, depressão? Garanto, como uma moça que me falou, você fala sobre depressão como nenhum outro pastor fala. É verdade, é verdade, é verdade. Digo mesmo. Então, assista, se puder, adquira os meus cursos. Deus abençoe, até a próxima.